Bora lá, o sétimo quesito. Observe os animais abaixo e informe alguma matéria-prima fornecida por cada um deles. E aí você vai escrever, tá certo? Observando esses animais, você vai escrever as informações dele, tá certo? Vamos para o nosso oitavo. Oitavo quesito. Observe as imagens abaixo que mostram os espaços de criação de espécies de animais. Depois, junto à sua turma, escreva as diferenças e as semelhanças entre esses espaços. Como a gente não está, né, entre nós juntinho, né, tudo misturado, você irá fazer essa diferença em casa, tá certo? Com a mamãe, o papai, a irmãzinha, o irmão, tá bom? Nono quesito. Relacione a matéria-prima ao animal que a fornece. Então, aqui, banha, óleo, ovos, mel, couro. Aí do lado eu tenho galinha, porco, peixe, boi e abelha. E aí você vai relacionar, vai ligar, tá? 10º quesito. Localizada no estado do Pará, a ilha de Marajó se destaca não apenas por seu tamanho, é a maior ilha fluviomarinha do mundo, mas também pela predominância de um determinado tipo de criação de animal. Então pesquise e assine a alternativa que corresponde a essa criação. Então essa criação é bufalina, bovina, suína ou equina, e você vai marcar a verdadeira, tá certo? 11º. Observe as imagens abaixo e indique o nome dos profissionais de acordo com as espécies animal do rebanho. E aqui eu tenho aqui vários animais, tá certo? E você vai colocar aqui o nome dos profissionais. Quem cria abelha, galinha, tá certo? Carneiro, vacas e bois, búfalo, e você vai colocar o nome dos profissionais, tá certo, meus amores? 12º. Vamos ver qual é. Identifique o nome dos tipos de criação abaixo, tá certo? Então aqui eu tenho cavalos, eu tenho boi, eu tenho búfalo, e você vai identificar o nome dos tipos da criação abaixo, tá, meus amores? Este foi o nosso livro, ó, de geografia, tá bom? Vamos para o nosso livro de reforço. Reforço, nós iremos fazer aqui páginas 147 e também a 148, tá bom? De reforço. Vamos ver o primeiro. Desembaralhe as letras e descubra como é chamado o cultivo de vegetais. E aí você tem várias letras e você vai desembaralhar, tá? E vai descobrir. Segundo. Complete o diagrama com os nomes dos profissionais que trabalham na pecuária. E aí você vai ver lá no livro, né? Você vai ver o nome desses profissionais, tá certo? 3º quesito. Complete a tabela com os nomes dos animais e os produtos que eles fornecem. Então aqui eu tenho animal, vaca, qual é o produto que ele fornece? Ovos, quem fornece ovos, tá? E aí por diante você vai completando. Vamos para o nosso quarto. Complete a cruzadinha com os nomes dos rebanhos. E aqui eu tenho vários rebanhos. Tem um rebanho de cavalos, de porcos, de ovelha, tá certo? De cabras, de bode, de búfalo. E você vai completar a cruzadinha com os nomes desses rebanhos, tá certo, meus amores? Este foi o nosso livro, ó, de reforço. Vamos ver o que é que nós temos aqui no livro de produção de texto. Vamos ver quais são as páginas, ó. Nós iremos falar sobre notícia de jornal, tá? Notícia de jornal. E iremos fazer as páginas, ó, 32 a 34.
Tá certo? Então, vamos ler com a tia, aqui na página 31, tá certo? Essa notícia de jornal. Vamos ver o que aconteceu. Jornal Construir. O nome desse jornal é Jornal Construir. Mulher resgata cachorrinho machucado. Ela andava pela praia quando ouviu o choro. Era mais um dia comum na vida de Dona Sônia, tá? 63. Como todos os dias, ela saiu para caminhar na praia os 40 minutos recomendados pelo seu cardiologista. Cerca de 500 metros depois, ouviu barulhos estranhos, mas muito baixinhos. Resolvi parar porque pensei que poderia ser alguém pedindo ajuda. Uma criança, por exemplo, conta a aposentada. Qual não foi sua surpresa ao encontrar preso no banco um filhotinho? Não pensei duas vezes. Foi instintivo. Removi a pedra que estava entre o banco e vi que ele tinha machucado a patinha. A primeira providência foi levá-lo para casa e dar um pouco de comida e água. Em seguida, levei-o na veterinária que tem na esquina da minha rua. Conta também. Ela diz que não sabe se ele tem ou não dono, mas encomendou alguns cartazes e colou nos postes da redondeza, onde informou seu telefone para contato. Ela diz que, se o animalzinho não tiver dono, ela mesma fica com ele, pois um já está se acostumando à companhia do outro. E assim que ele ficar totalmente curado, vai caminhar comigo, planejando, sorrindo, não é? Que coisa bonita, não é? Cuidando do animal. A senhora encontrou o animal e cuidou dele, que ele estava preso, né? E ela cuidou dele. E aí vamos ver aqui. As notícias do jornal têm como objetivo informar, relatando por meio de linguagem clara, formal e objetiva a respeito dos acontecimentos relevantes na sociedade. Então, nas notícias de jornal, geralmente apresentam a seguinte estrutura. No jornal tem a manchete, título auxiliar ou legenda, tem líder, tem corpo do texto. Então, vamos ver o que é manchete. Manchete é o título da mensagem, tá? Título auxiliar ou legenda, rápida explicação da manchete a fim de torná-lo mais atrativa. O que é líder? Do inglês lead. Trata-se do primeiro parágrafo do texto, que fornece as primeiras informações a respeito da notícia, tá? E o que é o corpo do texto? Corpo do texto é a notícia de fato, onde são encontradas as informações de maneiras mais detalhadas, que foi justamente aquela notícia que nós acabamos de ler. Então, por avisar apenas, informar ocorrência, não é permitido que sejam expressas opiniões a respeito do fato. Tais ocorrências não podem sofrer manipulação, ou seja, alteração, nem permitir interpretações diversas para a mesma situação, tá? Normalmente, os jornais são divididos em partes diversas, chamadas de cadernos, que agregam assunto do mesmo tema. Por exemplo, política, diversão, economia, esporte, etc, tá? No caso dos jornais de baixo custo, existem seções em vez de caderno, tá? Além de jornais, as notícias são publicadas em outros veículos de comunicação, como revistas, telejornais, programas de rádio e também na internet, tá certo? Então vamos para o nosso primeiro quesito. Você conhece alguém que tem o hábito de acompanhar notícias em jornal? Se sim, quem? Tá? 2. Escolha um jornal que circule na sua cidade, escreva o nome da publicação e liste os cadernos ou seções, né, de que ele dispõe, tá? 3.
Ainda sobre o jornal da sua cidade, responda. Qual é a manchete de capa da edição que você escolheu? Né? Qual é a manchete, que é aquele texto principal? Tá certo? Que é aquele título, né? O título da mensagem é a manchete. Letra A, né? Letra B. Há quanto tempo ele está em circulação? Quais os outros concorrentes, ou seja, que outros jornais existem na sua cidade? Existe um só jornal ou existe vários, né? E aí você vai escrever aqui. Quarto quesito, nós iremos ler, tá certo? Vamos lá. Cidade recebe seleção feminina de handebol pela primeira vez. Equipe chega próximo sábado para jogar contra o Chile. Depois de receber as seleções femininas e masculinas de diversas modalidades esportivas, sediar jogos da Copa do Mundo e evento de porte semelhante, a cidade do Recife tem a honra de receber pela primeira vez a seleção feminina de handebol, que chegará neste sábado 25, para o jogo contra o Chile, que acontecerá na terça-feira, dia 28. Aí eu quero que você faça. Agora responda. Você acha que as notícias que nós lemos agora estariam nos mesmos cadernos ou sessões? Justifique sua resposta. Notícia 2. Festival itinerante acontece durante toda a semana. Dia 7 a 13 desse mês, o festival itinerante estará no bairro do Carmo, Olinda, com música, comida e literatura. Famoso em praticamente todos os estados brasileiros, apesar de acontecer há apenas 3 anos, mas em edições quinzenais, o festival itinerante oferece espaço para bandas, cantores, lanchonetes, restaurantes, escritores e poetas divulgarem o seu trabalho ao público local. Para a edição desta quinzena, os produtores Renata Gonzaga e Amélia Porto elegeram a cidade de Olinda. Qualquer interessado nas áreas de música, gastronomia e literatura pode participar. É só inscrever-se através do formulário que está disponível no site e pagar a taxa para garantir o seu stand na feira. No caso de bandas e cantores, a taxa garante o tempo determinado na inscrição em nosso palco, explica Amélia. Então, letra B. Sugira em que espaço você acha que essas notícias deveriam aparecer. Quais seriam os espaços que essa notícia deveriam aparecer? Quinto quesito. Procure lembrar de uma ocorrência da sua cidade, em seu bairro ou na sua rua e publique abaixo como uma notícia, seguindo a estrutura, tá certo? Se preferir, você pode ilustrar o fato com um desenho ou colagem, mas você tem que seguir a estrutura. E quais são as estruturas? Manchete, que é o título, né, da mensagem. Aí você vai botar o título, auxiliar ou legenda, que é uma explicação sobre, tá certo? E o corpo do texto, que você vai escrever o que aconteceu, tá bom? Então você escreve embaixo, você pode, desenhar, tá bom, meus amores? Então, gente, esse foi o nosso livro, né, de produção de texto, tá bom? E esse foi o nosso fim de aula. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Tchau.